Olá pessoal, começando mais uma aula. Hoje falaremos das mudanças de estados físicos da matéria. É uma aula destinada para as turmas do nono ano, em especial a turma do nono ano da escola Dom Avelar Dom Vilela, do município de Riachão do Jacuípe, Bahia. Bom, seguindo com as nossas aulas, hoje vamos falar, como mencionei logo no início, de mudanças de estado físico. Então vamos lá. Antes de mais nada, lembrar que este conteúdo ele se encontra na página 26 a 29 do livro didático da turma. E só que como é um conteúdo um pouquinho extenso, a gente vai, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dividir em duas etapas. Então hoje veremos apenas as páginas 26 e 27. Bom, primeiro a gente definir o que é temperatura. Muitas pessoas confundem temperatura e calor, e aí vamos ver a diferença entre eles. Bom, a temperatura ela é definida como a medida da intensidade da agitação das partículas da matéria. Para a gente compreender isso aqui, nós temos que partir daquele princípio de que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e que ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomos, e que estes átomos, ao se reunirem, formam a menor unidade, que é a molécula, a menor unidade da substância, que é a molécula. Essas moléculas, ao se reunirem, formam a substância. Então, para a gente compreender isso, a gente tem que pegar dessa unidade, que é a molécula, e a gente vê, quando ele fala em partículas, essas partículas são os átomos que formam as moléculas, mas a gente tem que falar da substância, que é a menor unidade da substância, é a molécula. Então, essa agitação de partículas, essa intensidade dessa agitação é o que define temperatura. A partir disso aí, a gente vai fazer aqui uma comparação nessas duas imagens. A gente vê a imagem vermelha e a imagem azul. Cada bolinha dessa aí representa uma partícula que forma a matéria. Veja que a vermelha, elas estão mais agitadas, e as azuis, elas estão menos agitadas. O que isso significa, né? A próxima imagem que vai determinar isso. Olha só. A matéria, quando ela está com suas partículas muito agitadas, a temperatura é maior. Pouco agitadas, a temperatura é menor. Então, aquela imagem anterior, no caso esta aqui, vejam que as partículas da imagem vermelha, elas estão mais agitadas. Consequentemente, a sua temperatura é mais elevada. Já as partículas da imagem azul, elas estão menos agitadas, então a temperatura é menor. Então, nessa imagem, observe, menor temperatura, por quê? Porque as partículas estão menos agitadas. Maior temperatura, por quê? Porque as partículas estão mais agitadas. Veja esses dois corpos, um corpo frio e um corpo quente. O corpo frio, as partículas elas estão menos agitadas, e o corpo quente, as partículas estão mais agitadas. Claro que isso é a nível microscópico, certo? É dessa forma que acontece a ideia da temperatura da matéria. Se o corpo está quente, é porque as partículas estão agitadas. Quanto mais agitadas elas estiverem, mais quente será o corpo. Quanto menos agitadas as partículas estiverem, menos quente será o corpo. Ele fica frio. Essas três imagens representam um corpo sólido, um corpo líquido e um corpo gasoso. Isso aqui é muito importante porque essa agitação das partículas é o que determina também a forma desses corpos. Se eles são sólidos, se eles são líquidos ou se eles são gasosos. Observem que o gás, ele geralmente é muito quente e ele se expande. Ele preenche todo o espaço. Já o líquido, ele já não é tão intenso quanto o gás, e o sólido ele é praticamente parado. Agora, só um dado interessante, quanto mais aquece a temperatura, mais essas partículas se agitam, o corpo ele vai mudar de estado físico e ele também vai aumentar o seu volume. Então aí a gente vê que um gás, uma água, quando ela entra em estado gasoso, o seu volume aumenta. A água também,
quando ela entra no estado líquido, ela tende a subir na panela, quando ela está lá fervendo, borbulhando, também aumenta o seu volume. E o sólido, aí as pessoas perguntam, mas o sólido, será que o sólido também aumenta o volume? Aumenta, só que não é tão perceptível, mas o sólido, quando ele é aquecido, ele aumenta o volume. Um exemplo bem prático, em que as pessoas pouco observam, é quando a gente estiver em cima de uma ponte, ou de um viaduto. Se for uma ponte extensa ou um viaduto extenso, eles vão ter, a cada determinada distância, eles vão ter uma abertura. Se você tiver de carro e você pedir para a pessoa parar, vai ter uma abertura, como se fosse aqui as minhas duas mãos. Ó. Então ele tem uma abertura e no solo, na ponte do viaduto. E para que aquela abertura? Aquela abertura ali, se você jogar uma pedra, ela cai. Né? Então para que aquela abertura? Olha só, como a gente vê pela aula aqui, os líquidos, os gases e os sólidos, eles vão aumentar o seu volume à medida que a temperatura também aumenta. Então, essa intensidade da agitação, quando uma ponta ela recebe muito calor, que aumenta a temperatura, ela tende a se dilatar. É chamado de dilatação térmica. Então, ela aumenta o seu volume. Então, quando tem essa abertura, então, ao receber muito calor, que a temperatura aumenta, então, esse espaço dado no centro é para receber a dilatação da parte sólida. Ó. Então a ponte ela vai, ou o viaduto, receber muito calor, ele vai. Então se não fosse essa abertura, o que iria acontecer? Ela iria rachar. Porque como a gente está vendo aqui, os sólidos eles também aumentam de tamanho, eles aumentam o seu volume. É por isso que a gente vê muitas paredes rachadas ou outras construções. É porque não tem aquele espaço para o aumento do volume quando a temperatura é aquecida. Então, feita essa observação, vamos adiante. Vamos partir agora para a definição de calor. O que é calor? É a energia transferida entre corpos, devido à diferença de temperatura entre eles. Então só há calor quando é percebida esta transferência de energia. Então há dois corpos, se uma temperatura maior do que o outro, então quando entra em contato, então a energia, chamada de energia térmica, ela é transferida do corpo com a temperatura maior para o corpo com a temperatura menor. Então essa transferência de energia é chamada de calor. Então observe essa imagem aqui. Essa imagem ela é bem clara. Corpo A, corpo B. No corpo A tem uma temperatura maior, no corpo B uma temperatura menor. Ao colocar em contato, então vai haver uma transferência de energia do corpo com uma temperatura maior para aquele com a temperatura menor, até eles atingirem a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico. E essa transferência de energia é chamada de calor. Agora vamos para as mudanças de estado físico. Para que o estado físico mude, é preciso ou o aumento da temperatura ou a diminuição da pressão. Em relação à pressão, a gente vai explicar em um outro vídeo. Mas hoje vamos falar única e exclusivamente do aumento da temperatura. Olha só. Quando a gente vê essa imagem, vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem aqui, deixa eu colocar o marca-texto para ficar melhor para a gente colocar aqui o apontador laser. Olha só, o apontadorzinho aqui. Quando uma substância ela está no estado sólido, aqui, ó, ela vai passar para o líquido e depois para o gasoso. Para ela passar do estado sólido para o líquido, a temperatura tem que aumentar e esse processo dá o nome de fusão. Se a temperatura continuar aumentando, a água ou qualquer substância ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso já dá o nome de vaporização. Voltando agora, quando uma substância está no estado gasoso e que ela vai passar para o estado líquido, isso recebe o nome de liquefação ou condensação. E isso ocorre quando a temperatura diminui. Se a temperatura continua diminuindo, a substância ela vai passar de líquido para sólido e isso recebe o nome de solidificação. Algumas substâncias elas podem passar do estado sólido diretamente para o estado líquido, do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Ou vice-versa, do gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido.
Quando isso ocorre, recebe o nome de sublimação. A sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Qual mudança de estado físico está ocorrendo? Então, nessa primeira imagem, é um gelo derretendo, está passando do estado sólido para o estado líquido. E aí isto recebe o nome de fusão. Então, na fusão, a temperatura ela está aumentando. Já nesta outra imagem, é uma chaleira, uma água em aquecimento, e ela está entrando em vapor, passando do líquido para o gasoso. Isso é chamado de vaporização. Aumento de temperatura também. E aqui, uma diminuição de temperatura, ela está passando do estado líquido para o estado sólido, com a temperatura diminuindo, isso dá o nome de solidificação. Seguindo, essa outra imagem aqui do lado. Aqui a gente vê um vidro embaçado. Quando é que isso ocorre? Isso aqui é o estado gasoso, né? A água no estado de vapor. Ao entrar em contato com a substância mais fria, ela passa do gasoso para o líquido. Isso recebe o nome de condensação ou liquefação. E aqui agora, ó, uma imagem um pouquinho comum, mas que todo mundo conhece. Nos palcos de festa, a gente costuma ver uma fumaça. O que é aquilo ali? A gente sabe que quem dá o colorido são as luzes. Mas aquela fumaça ali, nada mais é do que o que as pessoas chamam de gelo seco. Que o gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Então, o gás carbônico no estado sólido, ao levar ele para uma temperatura ambiente, ele vai passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Isso dá o nome de sublimação. Então, aqui ele não está vaporizando, ele está sublimando. Ele não passa para o estado líquido. Ok? Então, aqui é aumento de temperatura também. Então, feito isso, dados esses exemplos, para a gente encerrar por hoje, temos aqui os tipos de vaporização. Quais são os tipos de vaporização? Lembrando que vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor. Então, existe a vaporização de três tipos. Evaporação é o primeiro, ebulição é o segundo e calefação é o terceiro. Qual é a diferença entre eles? Primeiro vamos ver a ebulição. A ebulição ela ocorre mais de forma instantânea, não tanto assim. Isso comparado com a evaporação. A ebulição ela é mais rápida e forma bolhas. Então tudo que está no estado ali de líquido para gasoso através de um processo de ebulição, ela forma bolhas. Então isso é ebulição. Já a evaporação ocorre um pouco mais natural e é mais lenta. Veja que uma roupa, quando ela é colocada no varal, ela não está ali em ebulição, ela está em evaporação. A mesma coisa quando se passa um pano numa casa, em que aquela água ela vai, como a gente chama, ela vai dizendo secando. Por que isso ocorre? Porque ela evapora. Então também é uma passagem, assim como ocorre com essa água aqui na panela, o mesmo processo também ocorre com uma roupa no varal. A única diferença é a velocidade de vaporização. A ebulição é mais rápida, a evaporação é mais lenta. A evaporação ocorre de forma natural e a ebulição é de forma provocada. E também ocorre bolhas. Então essa água aqui também ela é evaporando em uma piscina. A mesma coisa acontece em tanques, né? Açudes e tudo, outros reservatórios de água. E por fim, o terceiro e último tipo de vaporização é a calefação. A calefação ela ocorre de forma instantânea, que é instantaneamente mesmo. Veja aqui, uma chapa quente, essa chapa está bastante aquecida. Quando se coloca a água, isso aqui é perigoso fazer, não é aconselhável fazer em casa, sem nenhuma proteção, tem que ter uma proteção nas mãos e nos olhos, no rosto, porque uma água, ela vai ser despejada, pode ser uma gota, né? Colocar uma gota numa chapa quente, ela vai entrar instantaneamente no estado gasoso, ela vai passar de líquido para gás, às vezes não chega nem a tocar na chapa. Ela, quando está próximo de tocar, ela já se transforma lá para o estado de vapor, que é o estado gasoso. Isso é a
calefação. Para hoje, como atividade, aqui, olha só, mostrar. Então vocês vão responder em casa, na página 30, vocês vão copiar no caderno, copiar e responder as questões 1, 2, 3, 4 e 6. São 5 questões, portanto, para vocês fazerem em casa. Então temos aí uma semana, já que na próxima semana a gente retorna com mais explicações, tá bom? E aí vocês já podem dar uma leitura, fazer uma leitura no livro de vocês e copiar e responder. Se tiver dúvida, me perguntem e a gente se vê lá na próxima aula, tá bom? Então um abraço, viu, e até a próxima.